Eu estou aqui com o Luzivaldo, ele é de João Pessoa. Ele tem uma pergunta para o padre Toninho. Já veio para Osana, Brasil? O ano passado estou aqui novamente com a família de João Pessoa, né, para participar e celebrar essa grande festa aqui na Canção Nova. Bem-vindo, viu, querido? Qual a sua pergunta? Padre Toninho, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho um sobrinho que ele já foi casado na igreja evangélica. Separou-se e teve um relacionamento com outra mulher que ela também é separada. Na igreja católica ela casou. Hoje ele vive com ela, vive na caminhada, tem maior desejo de comungar. O que poderia ele fazer, né, para ter esse presente de Deus, de voltar a comungar e receber o corpo e sangue de Jesus? Assim Obrigado, como, querido. Patoninho. Assim contigo. como ele, muitas pessoas estão nessa situação. Primeira coisa, eles devem procurar, se eles estão na caminhada, procurar o padre da paróquia, onde eles moram, e conversar. Porque a questão de eles regularizarem a situação está com relação na parte dela. Porque a senhora já foi casada na igreja católica, está separada, né, se casou no civil religioso. Então é todo um processo que se faz, que nós chamamos na igreja de nulidade matrimonial. Entra-se com um processo, né, de nulidade, e nesse processo a igreja então tem o chamado tribunal eclesiástico, onde a igreja vai olhar essa situação e ver quais foram as razões que esse casamento terminou. E olhando cada situação, aí a igreja declara que esse casamento foi nulo. A igreja, então, emite um papel dizendo que esse casamento foi nulo, aonde a parte que entrou com o processo, ela pode adquirir uma nova união matrimonial. Então, o que eu oriento, ele é isso, procurar o padre da paróquia e conversar, porque todo padre da paróquia ele tem esses critérios a serem trabalhados. Então, vai analisar se é uma pessoa de caminhada, então ele vai esperar regularizar essa situação. Isso da parte dela, né? E ele, como casou no evangélico, né, tem que ver se essa igreja tem um vínculo. Com certeza a questão do matrimônio não é válido para a igreja católica. Algumas igrejas o batismo sim, mas o matrimônio não. Então, com relação a isso, então é procurar o padre da paróquia e conversar, e eles vão dar a orientação que a igreja orienta nesse sentido. Algo que vale muito a pena a gente observar também é que muitas vezes quando a gente usa esse termo nulidade matrimonial, algumas pessoas entendem que um casamento pode ser anulado, não é? E um sacramento do matrimônio, quando ele é válido, ele nunca, jamais pode ser anulado. Então, o que é um casamento declarado nulo no sacramento do matrimônio? É um casamento que nunca existiu. Uhum. O que a igreja faz? Ela verifica se esse casamento de verdade foi sacramento do matrimônio ou não. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa casa constrangida, a pressão era muito grande. O pai da moça, por exemplo, disse que ou ele se casava ou ele matava ele. Não é? Porque teve uma relação com a menina, por exemplo. Ou então ela engravidou e ele sabe que as consequências serão muito sérias e casa constrangido por causa daquela gravidez. Ele não teve liberdade para escolher casar ou não. Esse casamento nunca existiu. Não é? Um outro motivo pelo qual um casamento deixa de existir. Se mesmo que a pessoa tenha ido à igreja, que o padre tenha abençoado, que tenham saído dali os dois juntos, mas chegou no leito conjugal, não houve relação sexual, genital, não teve uma penetração do pênis numa vagina. Esse casamento nunca existiu, porque a consumação precisa se dar no ato conjugal. Nesses casos, a igreja vai declarar, esse casamento nunca existiu, então ele é nulo. Agora, por exemplo, traição, já estavam juntos, marido e mulher, fiéis um ao outro durante um bom tempo, aí agora ele arrumou uma amante, ela descobriu, vai dar entrada com um processo no tribunal eclesiástico. Esse casamento existiu, não é? Não pode ser anulado. Então, a Igreja Católica não anula casamentos. Ela verifica se eles realmente existiram no seu princípio.
Não é? Eu acho que é bom deixar isso bem claro. Obrigado, Márcio. Fiquei devendo explicar para vocês sobre a nossa peregrinação. Então, eu gostaria muito que você viesse comigo, com a Eliana Sá, que é minha mulher, com a Maria Salomé, que é a fundadora da comunidade Obra de Maria, e o padre José Newton. Nós estaremos fazendo a direção espiritual de um grupo que vai para a Itália e para Medjugorje, especialmente por causa de um retiro de 4 dias que fazemos em Medjugorje. É neste período de 25 de fevereiro a 9 de março, justamente para que estejamos lá em Medjugorje no dia 2 de março, quando existe uma aparição pública de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Então, quero convidar você para que façamos esta peregrinação juntos, todas as informações relativas a preço, forma de pagamento, com a comunidade Obra de Maria, que é parceira com a Canção Nova nestas peregrinações. O preço, ele envolve toda a peregrinação, as viagens, os traslados, a pensão completa, guias locais e a direção espiritual também, é claro que é o mais importante. Telefone para contato no 0 operadora 12 3186 2055. Vamos peregrinar na Itália, em Medjugorje? Vamos, minha gente? Vamos ou não vamos, minha gente? Isso, tem que falar que vamos, que, como diz lá na minha terra, vai que o anjo da boca mole fala amém, aí já está tudo resolvido. Não é? Quem está vindo para o Osana Brasil, visite a Obra de Maria, porque eles vão estar aqui durante o Osana Brasil para receber você, para que você conheça de perto esta peregrinação e outras peregrinações, inclusive com o Márcio Mendes. Com a Celiane também, né, Celiane? Você anda peregrinando por aí. Fomos na Terra Santa. A Terra Santa. 2 anos. Beleza. Ok. Vamos lá. Obrigado, viu, gente? Até a peregrinação. Mariana, para quem é a próxima pergunta? A próxima pergunta para o Márcio. Márcio Mendes. Vamos lá, que ele merece muita pergunta, que fazia tempo que eu não vinha aqui. Quem pergunta é a Célia Gonçalves. Ela fala assim, olha, trabalho com meninas num projeto de futsal em minha cidade, aqui no interior de São Paulo. E tem algumas meninas que estão relacionando entre si. Queria pedir uma ajuda. Como devo fazer? Como agir nessa situação? Olha, é um bocado delicado, né? Porque quando é uma mãe perguntando, a orientação é uma, mas você é uma profissional acompanhando a prática de um esporte. Às vezes é difícil até para você uma intervenção tão direta, né, tão taxativa na vida privada dessas moças. Mas com certeza há regras, não é, para essas pessoas do próprio time, do próprio clube. Nessas viagens conjuntas, existem regras, né? E provavelmente algumas dessas regras passam pelo relacionamento entre essas pessoas, né? Muitas dessas regras salvaguardam para que não exista justamente esse tipo de envolvimento. Se a regra do clube vai por aí, é por aí que você deve pegar, penso eu. Sabe? Ajudar para que não haja um envolvimento afetivo entre essas pessoas do time e de alguma forma remeter esse cuidado para a família. Agora, é claro que uma pessoa que está na posição em que você se encontra sempre acaba sendo uma referência, sempre acaba sendo uma pessoa de confiança. E se alguma delas chega para você, para te perguntar, para pedir a sua opinião, para buscar uma orientação, você tem todo o direito de aconselhá-las dentro do senso que a sua fé lhe permite, não é? O senso cristão. E a nossa fé é muito clara em relação a isso. Então, faça valer a sua fé no momento em que você for dar essa orientação, quando procurarem você e pedirem a sua ajuda. Agora, é preciso ter muito tato, não é? Para a gente interferir num relacionamento de uma pessoa sobre a qual a gente não é particularmente, pessoalmente responsável, fora do âmbito profissional, quando a nossa ajuda não foi pedida. Então,
é delicado mesmo, é difícil. Márcio, por favor, você também é escritor. Vamos aproveitar e falar um pouco sobre os seus livros. Estamos aqui com alguns exemplares da coleção Dons do Espírito. Você gostaria de salientar um pouco mais desses dois, não é isso? Dá para mim aqui que eu vou mostrando. Estive atento ao tema da semana passada, que foi sobre cura interior. Você fica até vendo. Nossa, caiu aqui, presta atenção, eu vou pegar. Isso é para o pessoal saber que a gente está ao vivo mesmo. Eu vou baixar aqui para pegar o livro quando você fala. É porque é bom que você fica devendo voltar para falar com a gente sobre. Já peguei o livro aqui, está na minha mão. Então, o livro Dom da Cura, não é um livro que eu escrevi com muito carinho, porque eu sei que ele é um tema interessante, polêmico, necessário, um tema que eu estudo há pelo menos 25 anos. Não é? Então, é um livro que partiu da prática, da experiência, da cura interior e da cura física. Nesses 25 anos de caminhada na fé, eu vi muitas pessoas encontrarem por meio da oração a cura, inclusive para o seu corpo doente e desenganado pela medicina. Não é? Mas todo o processo de cura envolve o ser humano por inteiro, não é só a cura física. E a gente sabe que os males físicos são os que menos doem na gente. O ser humano precisa de cura interior. Tudo isso que nós tratamos aqui nesse programa hoje daria um bom retiro de cura interior. Você que percebe essa necessidade de melhorar, de calar certas dores que existem dentro de você, esse livro vai te ajudar imensamente num processo, num caminho, numa terapia de cura interior, vai tirar as suas dúvidas em relação a rezar pelas pessoas, em relação à cura física, por que umas pessoas são curadas, outras não, qual é a nossa posição diante de uma pessoa doente. E para vencer o medo e derrotar o dragão. Pois pra que você escreveu isso aqui, rapaz? Pois é, Ricardo, esse livro se tornou uma paixão para mim, viu? É um livro infantil, todo rimado, todo ilustrado. Tive o privilégio, né, porque é um serviço que a gente presta de fazer todas as ilustrações, os desenhos são meus, não é? E os fiz em oração. Então vamos mostrar os desenhos aqui. Por favor. Vai falando que eu vou. Este livro surgiu pela necessidade de evangelizar as nossas crianças. Nós ainda temos muito pouco material católico destinado à formação da fé das nossas crianças, nessa tomada, nessa perspectiva. Este livro, ele tem uma tripla missão: ajudar o seu filho, o seu neto, o seu paciente, não é? Essa criança que você ama, a superar o medo. Segundo ponto, a recuperar a sua autoestima, porque muitas das nossas crianças estão entrando em depressão, né? Porque não se aceitam, porque não aceitam os próprios erros, os próprios fracassos, porque tem que lidar com uma grande expectativa, muitas vezes, dos pais, dos avós, dos adultos à sua volta. E o terceiro ponto, não dá para ser feliz sem ter amigos, né? E é importante a gente aprender a cultivar boas amizades. Então, superar o medo, resgatar a autoestima e bons relacionamentos para nos fazer felizes. É claro, como o próprio livro diz aqui na capa, quem tem Deus por seu amigo, mesmo quando está sozinho, não tem medo do perigo. Um amigo insuperável. Nossa, isso podia virar música, né? Tem. Um amigo insuperável. O amigo dos amigos é Deus. Quem tem Deus por seu amigo nunca está sozinho. Muito obrigado, viu, Márcio?